Você já parou para pensar e para perguntar por que Deus permite tantas coisas na minha vida, tantas coisas ruins nessa humanidade, tanta gente doente, tanta gente morrendo, tanta tristeza, tanta desgraça? Será que Deus não está vendo isso? Como é que ele permite uma coisa dessas? E alguns até pensam assim: será que Deus existe? Não é possível que Deus existe, porque se Deus existisse, ele não deixaria que essas coisas acontecessem. E no livro de Jó, no capítulo 2, verso 10, o Jó fala assim: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Por que Deus permite isso? Essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem. É só pensar em guerras, matanças, AIDS, catástrofes naturais, terrorismo, etc. Então, me permita fazer outra pergunta. Por que pensamos dessa maneira tão negativa? Já consideramos todo o bem que Deus nos concede? Por exemplo, a saúde, a família, a natureza, a comida e tantas outras coisas boas. Deus é obrigado a nos conceder isso ou ele nos dá pela sua bondade? Pensemos um pouco sobre o mundo nas últimas 24 horas. Quanta maldade, perversão, violência e corrupção aconteceram sob a imensa paciência de Deus. E isso não é pouca coisa. E como Deus reage? Ele já fechou a porta da graça, da reconciliação e da prontidão para perdoar? De jeito nenhum. Todos, bons e maus, continuam a viver e a desfrutar de suas bênçãos. Mas quem lhe agradece por isso? Quem se incomoda em parar e pensar no doador desses benefícios? Porém, tão logo um sofrimento nos alcança, o nome de Deus é pronunciado seguido de um por quê? Que às vezes até é raivoso. Jó estava bem familiarizado com tal pergunta. Ele havia aceitado alegremente o bem que Deus lhe concedera e, em sua aprovação, não se afastou dele, mesmo durante o longo tempo no qual não recebeu qualquer resposta. Às vezes Deus fica em silêncio, né? Na hora da prova, o professor fica em silêncio. O ponto crucial é apreciar o que Deus nos dá e não somente o que Deus, ou melhor, o ponto crucial é apreciar o Deus que nos dá e não somente o que Deus nos dá. Seu amor presente, ou o seu maior presente para nós, foi o seu Filho Jesus, que entrou na morte para que tivéssemos vida. Jesus Cristo é a resposta para todos os nossos porquês. Por quê? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Por quê? E por quê? Você já se perguntou? Você tem essas crises de vez em quando de achar que você está esquecido? Não se iluda, Deus não esqueceu de você. Assim como ele permitiu que Jó fosse provado e fosse tentado, ele faz isso também, permite na nossa vida, na minha e na sua vida. Eu quero te fazer um convite. Por favor, você pode colocar a sua opinião, colocar o que você pensa sobre isso, quais os questionamentos que você faz para Deus e você acha que você tem motivos para questionar o que Deus permite ou não na sua vida. Eu peço que você, por favor, envie essa mensagem para um amigo seu que às vezes tem tantas perguntas, tantos pensamentos negativos acerca de Deus, mas não parou para pensar em todas as maravilhas, em todos os presentes que Deus nos dá diariamente. E um presente é a vida, e o maior presente ainda é a vida eterna em Jesus Cristo. Deus te abençoe, um abraço e, por favor, compartilhe, interaja com a gente, sabe? E se inscreva nas redes sociais, me siga, por favor, e vamos orar para que Deus possa continuar falando aos corações e as pessoas sejam, principalmente,
gratas por tudo que recebem. Um abraço.